Ilírio Miguel Haddad, nascido em Oliveira, em 18 de julho de 1939. Somos cinco irmãos. O meu pai era um migrante libanês, minha mãe filha de imigrantes libaneses. E como todo migrante que chega ao país sem patrimônio, sem status social, querendo vencer na vida, valoriza muito o trabalho. Meu pai começou trabalhando com mascate, nas fazendas de café, vendendo os diferentes produtos, na região de Oliveira, Morro do Ferro, Carmópolis, Cláudio, e depois ele passou por uma outra fase em que ele se envolveu com o crescimento da indústria automobilística brasileira. Posto de gasolina, oficina, representação da General Motors. Mas numa família típica de imigrante, você tem duas dimensões importantes. A valorização do trabalho, porque é o caminho da mobilidade social numa sociedade já estruturada. Ele chega à margem da sociedade estruturada e tem que vencer. E segundo, a valorização da religião e da família. Então, tudo indicava que eu ia ter um roteiro típico da pequena burguesia brasileira. Durante o período do curso clássico, o curso clássico era um curso especializado para quem ia estudar ciências humanas. No Colégio Estadual de Santo Antônio, houve 3 fatos marcantes na minha vida que colaboraram para o início da minha consciência política. Em primeiro lugar, havia naquela época, 1958, 57, em Belo Horizonte e nas principais cidades do país, um movimento de igreja chamado Ação Católica. A Ação Católica era um movimento para leigos que tinha normalmente um assistente eclesiástico e que tinham 4 dimensões: a Juventude Estudantil Católica, a JEC, Juventude Universitária Católica, a JUC, a Juventude Operária Católica, a JOC, e a Juventude Independente Católica, a JIC. Havia dentro do Colégio Estadual um movimento da Ação Católica, da JEC, liderado pelo Betinho. Fui nucleado por esse movimento e tive a oportunidade de me aproximar do Betinho, que teve uma importância muito grande nos 5, 6 anos seguintes da minha vida. O assistente eclesiástico era uma pessoa também muito importante na formação de vários jovens do país, foi o Frei Mateus Rocha, dominicano. Então, esse contato com o Betinho, com o Frei Mateus, com a Ação Católica, teve um papel muito importante em despertar em mim o interesse pela vida pública. Os encontros da juventude católica, eles tinham 2 dimensões. Uma, a espiritualidade. Oração, leitura da Bíblia, tríduo espiritual. E, por outro lado, tinha um despertar para a realidade brasileira. Nós tínhamos debates sobre a economia brasileira, a pobreza, as condições das cidades, etc. A minha primeira participação política se deu no diretório estudantil do Colégio Estadual, em 1958. Ali a gente representava os estudantes junto à direção da escola e nós dirigimos um jornal chamado Inúbia. O prefeito da capital era o Dr. Celso Mello Azevedo e ele quis fazer o plano diretor da cidade. Contratou para elaborar o plano diretor da cidade uma empresa de São Paulo, de consultoria, chamada Sagmax, que era ligado ao movimento Economia e Humanismo do Padre Lebré na França. Então, quando o Padre Lebré veio aqui para coordenar a elaboração do plano, eu fui estagiário dele. E fiquei fazendo pesquisa aqui no Cafezal, nas favelas da Serra, e junto com o Padre Lebré tinha o professor Michel Auage, um economista da Universidade Católica. E naquele convívio diário, levantando os dados, discutindo, eles me convenceram que eu devia estudar economia.
Então, o meu problema é o seguinte, decidido estudar economia, eu tinha que comunicar ao meu pai que eu não ia ser nem advogado, nem médico, nem engenheiro. Nós estávamos no governo JK, 58. O ministro da Fazenda era o Alckmin. Então, quando eu cheguei perto do meu pai, eu não vou estudar direito, não. Meu irmão já tinha começado a fazer direito. Aí, então, ele falou, mas o que faz o economista? Aí me deu um estalo, eu falei assim, ele pode ser ministro da Fazenda. Porque ele gostava do Alckmin. Como o Alckmin, pai, falei com ele. Eu diria o seguinte, a partir desse momento, eu entro na vida pública, eu entro no coração das questões políticas do país. Bom, fiz vestibular em 1958 para a Faculdade de Ciências Econômicas. Havia no movimento estudantil brasileiro 3 correntes ideológicas. A chamada esquerda católica, que era representada pela Ação Católica, pela JUC, na época. O Partido Comunista, representado pela Juventude Comunista. E o pessoal mais maoísta, mais radical, que era a POLOP, Política Operária. Bom, então, nesse ambiente de intensa movimentação política entre os estudantes, eu fui fazendo a minha participação até me tornar presidente do diretório acadêmico em 1962, onde alguns fatos importantes políticos devem ser destacados. Em primeiro lugar, renúncia do Jânio, parlamentarismo, volta do Jango ao presidencialismo. Então, foi necessário, foi um movimento de muita greve, muita participação. Foi nesse momento que eu exercitei a prática da liderança política. Discurso, mobilização, reuniões na UNE, na UE, no DCE, no DA. Como você não podia levar o movimento estudantil a discutir, não havia espaço para discutir temas nacionais, a gente procurava alguns temas específicos. Por exemplo, houve uma greve no meu período que eu fui presidente do diretório acadêmico, chamada Greve do Terço. Era um movimento latino-americano para dar representação de 1/3 para os estudantes em todos os órgãos colegiados da universidade, inclusive no Conselho Universitário. Essa greve durou quase 3 meses. Então, a gente procurava sempre fazer um tema do quadro político, mas ligado à vida universitária. Eu fui também da direção da JUC. E na direção da JUC, eu me encontrei, então, também participava da direção com a UD, Maria de Lourdes, minha esposa. Nos apaixonamos e casamos, eu diria que é a coisa mais importante desse período, mais importante que a própria vida política. O Jânio simulou uma renúncia na expectativa que houvesse uma reação da população, dos próprios quadros político-administrativos a favor da não renúncia, da volta dele para voltar com mais poderes. Mas a renúncia foi aceita, os militares resistiram à posse do vice-presidente Jango, que estava em missão oficial na China. Então, estabeleceram o parlamentarismo como forma de diminuir o poder do João Goulart. Mas, nesse período do parlamentarismo, houve muita mobilização da Aliança Operária Estudantil para forçar a queda do parlamentarismo e a volta do Jango no sistema presidencialista. Foi quando, então, nós identificamos a greve do terço como um fator de mobilização a mais. Sob a liderança do Betinho, nós nos filiamos à Juventude Trabalhista do PTB sob a liderança de Leonel Brizola, que era uma liderança progressista, lúcida, pioneira na época. No momento seguinte, nós passamos para o PDC, Partido Democrata Cristão, sob a liderança do Franco Montoro. Mas o grupo sentiu a necessidade de ter mais flexibilidade, mais autonomia, desligado dos movimentos de igreja.
porque várias pessoas se aproximavam e necessariamente não queriam se vincular ao movimento de igreja. Então, foi criada a Ação Popular, a AP. A AP tinha um jornal, tinha um movimento bem mais estruturado e radical do que os movimentos da Ação Católica. Liderança principal nacional ainda era do Betinho. Formei-me em 62, em 63 já era professor. A AP consolidou-se como um movimento de esquerda nacional, predominantemente com participantes da chamada esquerda católica. A mobilização política foi intensíssima nessa época. Em 64 houve o golpe militar. Quando houve o golpe militar, no primeiro momento, nós não tínhamos capacidade de avaliar a dimensão do problema, porque as linhas estavam cruzadas. O Miguel Arraes, em Pernambuco, era o governador de Pernambuco, quando soube que as tropas de Magalhães Pinto estavam aqui na Praça da Liberdade, disse, começou o nosso movimento. Houve um pouco a dispersão dos movimentos, porque várias pessoas foram presas, várias pessoas foram torturadas. Os dominicanos, nós tivemos muito contato com eles, tivemos também muito contato com o Padre Luiz Viegas, e intelectualmente uma pessoa que influenciou demais o movimento da Ação Católica foi o Padre Henrique de Lima Vaz, que eu considero o maior filósofo brasileiro do pós-guerra, e que deixou um discípulo mais ilustre aqui em Minas, que é o professor Hugo Pereira do Amaral, que foi diretor da Fafiche. Em 1965, eu tive 2 IPMs, o Inquérito Policial Militar, um da universidade, o outro da Ação Católica /AP, e esses inquéritos, um foi em Belo Horizonte, outro em Juiz de Fora, e não resultaram em nada. Mas, de qualquer jeito, era um momento de muita tensão. Em segundo lugar, o meu sogro era médico ginecologista obstetra e tinha como cliente a esposa de um militar. E um dia, abril de 64, ele chegou perto do meu sogro e disse, olha, o seu genro deverá ser preso. Eu sei que a filha do senhor está esperando um filho para as próximas semanas. Eu estou avisando o senhor que hoje às 3 horas da madrugada ele vai ser preso. E, de fato, às 3 horas da manhã, lá embaixo no prédio, chegaram os faixas amarelas. Eram jovens, voluntários, que estavam ligados ao regime militar e que atuavam fazendo prisões, etc. Prestação de... E aí houve uma discussão de meia hora lá embaixo e tal, foram embora. E depois eu vim a saber que eu fui salvo da prisão pelo Atlético. Por quê? Porque eu jogava basquete no Atlético, antes de 64, o técnico do basquete estava ali no grupo, e ele falou assim, Paulo, não. Aí tem que ser, não pode. Ele acabou convencendo o pessoal que não devia me prender. Em 1965, eu resolvi sair para o exterior e fazer uma bolsa de pós-graduação. Eu me candidatei à bolsa Fulbright, que é uma bolsa do Congresso americano, que você se candidata nas embaixadas. Aí tinha um consulado aqui em Belo Horizonte, eu me candidatei. Na comissão Fulbright tinha um professor da faculdade, que era o meu colega, e me disse, você tirou o primeiro lugar do Brasil, pode preparar a mala com a sua família. Aí eu fui chamado no consulado, e eles disseram, olha, estamos te comunicando que você não foi aprovado. Aí eu falei, eu fui aprovado, tenho certeza que eu fui, sem identificar a minha fonte. Aí eles falaram, não põe, não, você foi vetado a sua ida para o exterior. Aí eu fui procurar entender o que tinha acontecido, era o seguinte, havia um convênio de cooperação técnica do governo americano com o
com DOPS em Belo Horizonte, chamava Ponto 4. Ponto 4. E o DOPS recebia treinamento e recebia armas da Embaixada Americana. E por cooperação entregava as fichas ideológicas, o fichário dele para a Embaixada. E nesse convênio é que veio o Damitrione. Damitrione era um especialista em investigação, inclusive com tortura. Então houve um veto da Embaixada, por causa da ficha. Eu fiquei um pouco assustado e uma professora da faculdade, Dona Maria Carmo, professora de Comércio Internacional, tenta a Europa. Eles são mais liberais. Aí, então, eu tentei a Holanda e eu fui, então, fazer um curso de especialização em planejamento econômico, onde a figura principal era o professor Tim Berger, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. A Holanda era o maior centro de especialização em técnicas de planejamento. Aí, essa marca foi importante, porque a partir daí minha vida está ligada a planejamento. O professor Fernando Roquette Reis, que chegou a ser secretário da Fazenda de Minas Gerais, juntamente com o doutor Paulo Camilo de Oliveira Pena, que era secretário de Planejamento em Minas posteriormente, e o doutor João Camilo Pena, com o apoio do governo Israel Pinheiro e todo o governo Rondon, estavam provocando uma grande transformação em Minas Gerais. Essa grande transformação é o que nós chamamos hoje de modelo de desenvolvimento endógeno. Em Minas, a partir de 1965, 66, começou a surgir uma situação de inconformismo. No Brasil, começava o início do milagre econômico do regime militar. Roberto Campos e Bulhões tinham feito o plano estratégico, o plano de estabilização, fizeram uma reforma tributária, criaram o mercado de crédito direto ao consumidor, criaram o Sistema Nacional de Poupança e de Habitação. Então o país começou a crescer como a China cresce hoje. Minas estava para trás, ficando para trás. Primeira situação, houve um inconformismo. Depois, a proposta de fazer um diagnóstico da economia mineira, sob a supervisão do Dr. Paulo Camilo de Oliveira Pena, no BDMG, convocou-se a elite intelectual da época, e em 5 volumes foi elaborado o diagnóstico da economia mineira, 67 e 68. Na década de 60, 17% da população de Minas migraram para os outros estados por falta de oportunidade de emprego. O diagnóstico do BDMG mostrou que é um país, um estado que tinha amplas oportunidades de investimento. Então, se você tem o inconformismo, o diagnóstico e a agenda de mudanças. Foi construída uma agenda de mudanças. Na agenda de mudanças, a ênfase foi no desenvolvimento institucional. Foi quando foi criado o INDE, para vender identificar e promover as oportunidades de investimento em Minas. A Fundação João Pinheiro, para fazer estudos e formar executivos. O BDMG foi fortalecido, foi criado um sistema de incentivos fiscais. Na área de pesquisa, a Emater no campo, a Epamig no campo e o CETEC na área urbana. E a extensão com a Emater. E a Companhia de Distritos Industriais. Ou seja, nós tínhamos a clara noção de que o desenvolvimento se faz com instituições. Não bastava apenas ter uma boa infraestrutura de transporte de energia. Aí veio um processo de implementação. O governo Rondon Pacheco. De 70 a 75, nós atraímos 420 indústrias, entre elas a Fiat, a Sominas, e passamos o Rio de Janeiro como a segunda
mais importante economia do país. Outro fato importante, que foi registrado no depoimento do Dr. Alisson Paulinelli, nós conseguimos na área agrícola a transposição da liderança do café para Minas, o uso econômico das várzeas irrigáveis e, principalmente, o primeiro experimento econômico do uso do cerrado como celeiro de alimentos do mundo. Havia um convênio do governo de Minas com a CEPAL no Chile e houve uma forte influência do modelo desenvolvimentista cepalino aqui em Minas Gerais. Então, a influência da Maria da Conceição Tavares, do Castro, do Lessa, etc. E isso, a corrente predominante em Minas Gerais era uma corrente cepalina. Havia um convênio do governo de Minas com a CEPAL no Chile e houve uma forte influência do modelo desenvolvimentista cepalino aqui em Minas Gerais. Então, a influência da Maria da Conceição Tavares, do Castro, do Lessa, etc. E isso, a corrente predominante em Minas Gerais era uma corrente cepalina. O professor Roberto Campos e o professor Bulhões eram ligadas a uma escola de pensamento que, na época, tinha base na Fundação Getúlio Vargas, que defendia maior abertura da economia, menor intervenção do Estado, maior incentivo ao empreendedorismo privado, menos regulamentação, maior integração internacional, facilidade de movimentação do capital estrangeiro, etc. E a outra corrente fortalecia o capitalismo de Estado, o fortalecimento das empresas estatais, o fortalecimento da defesa da soberania nacional, e essa corrente tem como peça mais importante Raul Prebisch, cujos escritos é um economista argentino que era presidente da CEPAL, cujos escritos foram importantes para influenciar o pensamento aqui de Minas nos anos 70. O professor Fernando Roquette Reis me mandou uma carta, eu estava na Holanda, isso foi no primeiro semestre de 1966, onde ele dizia o seguinte: queremos fundar uma instituição para fazer a pós-graduação em economia em Minas. Ele conviveu, quando era secretário, com o Delfim Neto, que estava organizando a pós-graduação em economia na USP. Ele selecionou um grupo de pessoas jovens promissoras e fez a maior instituição de economia do país hoje, que é a FIP-USP. E o professor Fernando Reis chegou, me mandou a carta, eu cheguei, e nós fizemos uma série de reuniões para a organização do que veio a ser chamado CEDEPLAR. Como o CEDEPLAR era uma instituição paralela à vida da Faculdade de Ciências Econômicas, para organizar o CEDEPLAR, nós tivemos o apoio decisivo do reitor, que era o professor Aloysio Pimenta. O CEDEPLAR é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional. Ele trouxe para a sua organização alguns nomes de economistas que trabalhavam na equipe do professor Fernando Roquette Reis. O professor Elcio Costa Couto, Álvaro Santiago, Marneu Starling, que foram membros dessa equipe, juntamente com a equipe da Secretaria da Fazenda, onde a liderança era do doutor Camilo Pena. Essa liderança, eles formaram esse grupo, que foi uma elite extremamente lúcida para a época, enxergou assim, o que precisava fazer para Minas, uma visão de longo prazo, a reestruturação da Secretaria da Fazenda, várias mudanças importantes. E o CEDEPLAR era um centro de pós-graduação que ia organizar o mestrado em economia na UFMG e treinar quadros no exterior com o apoio da Fundação Ford. Aí teve uma figura importante, que foi o professor Werner Bayer, e nós mandamos muitas pessoas para fazer o doutorado nos Estados Unidos e na Europa. E essas pessoas voltaram altamente qualificadas, estão hoje no CEDEPLAR, que é um centro de excelência em economia regional, em planejamento regional, o melhor centro de excelência no Brasil nessa área.
Muito bem, em 74 eu fiz concurso para professor titular e logo no final do ano, na virada do ano, eu assumi a Secretaria do Planejamento do governo Aureliano Chaves, o professor Paulo Camilo de Oliveira Pena, que constituiu uma direção da Fundação João Pinheiro formada por cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais. Convidou para a presidência da Fundação João Pinheiro o professor José Israel Vargas. Ele fez uma agenda para a Fundação João Pinheiro bastante aberta, onde entramos com o tema do planejamento socioeconômico, com a visão de ciência e tecnologia, uma diretoria especializada de ciência, tecnologia e meio ambiente. Então, vamos dizer, ele foi pioneiro em abrir uma série de temas aqui para nós e que foi muito importante para a minha formação. Foi diretor de planejamento de 75 a 78. Você tinha na área de ciência política Antônio Otávio Sintra, na área de ciência e tecnologia Juarez Viado, na área de treinamento William Penido e outros talentos que foram aparecendo. Nessa época, foi elaborado para o governo do Estado o Programa Estadual de Centros Intermediários. Quando terminou o ciclo de industrialização do governo Rondon Pacheco, o professor Fernando Roquete Reis fez o seguinte diagnóstico. As indústrias vieram para Minas e se concentraram no raio de torno de 100 quilômetros de Belo Horizonte. A área metropolitana, Betim, Contagem, depois você tem Ouro Branco, Ouro Preto, e esse raio aqui, Congonhas, etc. Bom, e ele diz, 72% do emprego aqui criou o que ele chama modelo megacefálico de organização urbana. Você ia ficar com um centro, cabeça grande e um corpo fraco. Uma área metropolitana rica e poderosa, no interior esvaziado. Então ele sugeriu que nós estudássemos o modelo francês, que você tinha a Grande Paris e o interior fraco, e logo depois da Segunda Grande Guerra fizeram o programa de cidades médias, Ville Moyenne. Então, essa ideia veio para a área federal, a área federal fez o Programa Nacional de Cidade Porte Médio, Minas entrou com Montes Claros, Juiz de Fora, e nós que vivemos o Programa Estadual Cidade Porte Médio. Investimos. Esse programa foi feito na Fundação João Pinheiro, na gestão Israel Vargas. Eu era o diretor da área. Bom, esse programa ficou pronto antes de começar o governo Francelino Pereira. O governador Francelino Pereira foi governador 79, 80, 81, 82. E como ele foi o último governador indicado pelo regime militar, antes da eleição de Tancredo, ele buscou a legitimidade do governo dele através de 3 dimensões. Primeiro, participação comunitária. Ele quis fazer um governo onde o planejamento fosse o exercício da prática democrática. Segundo, programas e projetos de interiorização do desenvolvimento. E terceiro lugar, um governo que desse sequência à atração de indústria para o Estado, continuasse consolidando a experiência industrial, gerando emprego, gerando renda, melhorando a distribuição de renda, etc. Ele me convidou para ser o secretário do Planejamento numa situação muito especial. Eu tive experiência no governo Aureliano Chaves, no Ministério com Itamar e secretário de Planejamento do governo Francelino Pereira. Então, foi onde eu tive mais a confiança e autonomia. Ele dizia o que queria, eu transformava aquilo em peças técnicas que pudessem implementar as diretrizes do governador. Tanto o Aureliano Chaves como o governador Ozanam Coelho, que fez uma transição,
tiveram contato comigo e disseram, olha, Francelino, acho que você está com o secretário de Planejamento do seu lado. Então, fui indicado, né? O governador Francelino Pereira fez um governo muito inovador. Depois da Segunda Grande Guerra, se você tiver que dizer assim, cite dois grandes governos, eu diria assim, Rondon Pacheco, com a nova industrialização, com a grande transformação econômica de Minas. Francelino Pereira, com as inovações sociais, com um novo padrão de administrar, com participação popular. O primeiro trabalho que nós fizemos foi operacionalizar o planejamento participativo. Então, na elaboração do segundo Plano Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o plano do governo Francelino Pereira, foi feita uma campanha chamada E na Sua Opinião, através dos jornalistas da CEPLAN e da área de comunicação social do governo, foi feita uma ampla abertura para debater qual é o conteúdo do plano, quais eram as prioridades, qual era a agenda de mudança. Feita essa mobilização, nós recebemos mais ou menos 35 mil sugestões, e essas sugestões eram encaminhadas ou através da agência da Minas Caixa, da Emater, da Superintendência da Secretaria de Educação, vinham, e nós tivemos o cuidado de responder uma por uma. E aquilo que foi relevante, nós colocamos no segundo Plano Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse plano tinha concepção. O desenvolvimento social não é um subproduto cronológico do crescimento econômico. Essa que era a principal mensagem. O desenvolvimento social tinha que ser programado. Ao se decidir sobre os investimentos, a localização, a escala, tinha que se dar uma ênfase na geração de renda, de emprego, na melhoria da distribuição de renda e da riqueza e, ao mesmo tempo, cuidar das áreas economicamente menos desenvolvidas do Estado. Naquela época, a gente passava o paralelo 19, tinha Minas pobre, do norte de Minas, Jequitinhonha e do Mucuri. E a Minas que se desenvolvia, que havia se tornado a segunda economia do Brasil, passando no Rio de Janeiro. Nesse momento, então, houve uma preocupação particularmente forte com as áreas economicamente deprimidas do Estado. Então, foi feito um plano para o Jequitinhonha, um trabalho especial para a área mineira da Sudene. O trabalho de atração de indústria foi tão grande que Minas assumiu a liderança na atração de projetos para o norte de Minas, a ponto do governador de Pernambuco, Marco Maciel, que era amigo íntimo do governador, falou, Francelino, desacelera um pouco. Na hora de implementar o programa de Cidades DIC, foram selecionados, além de Juiz de Fora e Montes Claros, mais 14 cidades, 3 do aglomerado do Vale do Aço, Uberaba, Uberlândia, Valadares, Teoflotone, Varginha, Poços de Caldas. Então, essas 16 cidades, 2 no Programa Nacional e 14 no governo, receberam $1 bilhão de investimento. A ideia é que quando terminasse esse século XX, começasse o século XXI, o crescimento de Belo Horizonte fosse quase nulo da cidade, da área metropolitana desacelerado, e o crescimento do país, do Estado, se desse na cidade de porte médio, nas metrópoles de equilíbrio. O presidente do BID, quando veio assinar o empréstimo aqui com o governador no Palácio da Liberdade, a Rádio Itatiaia o entrevistou e perguntou: o que o senhor acha desse programa? Então ele batizou o programa de Cidades DIC, porque a ideia é que as cidades funcionassem, tivessem bom sistema educacional, boa infraestrutura de saúde, educação, bons distritos industriais, para que elas funcionassem como verdadeiros diques dos fluxos de migração para a área metropolitana. E, de fato, se você olhar as estatísticas, agora, depois do Plano Real, quando o Estado voltou a crescer, a atrair novas indústrias, o sítio preferencial da localização dessas novas indústrias foi na cidade de Porto Médio. O agronegócio, Uberaba, Uberlândia, a indústria que migrou de São Paulo para o sul de Minas, a montadora da Mercedes-Benz em Juiz de Fora, a siderúrgica Mendes Júnior em Juiz de Fora. Então, a grande industrialização de Montes Claros.
Minas Gerais tinha, naquela época, umas 2.000 associações comunitárias que eram legalmente constituídas e registradas na Secretaria do Trabalho. Movimentos sociais, organizações não governamentais, movimentos de bairro, clubes de serviço, 2.000. Então, o governador Francisco falou: eu quero mobilizar esse potencial de desenvolvimento. Aí nós criamos um programa de desenvolvimento de comunidades, em que uma comunidade tinha um determinado projeto, fazia uma oficina de trabalho, em que ela procurava o PRODECON através de uma secretaria relevante, e dizia que recursos que ela tinha para fazer aquele projeto. Ela tinha mão de obra não qualificada, tinha um terreno, e do outro lado ela pediu um kit de material, assistência técnica, projeto de arquitetura, e nessa parceria público-privada, só que não é com o empresário, era com a sociedade civil, nós acabamos construindo um programa que gerou, por exemplo, 46 mil expansão e melhoria de casas. Gerou centenas de hortas comunitárias, sistemas simplificados de água, na cidade, na capital e no interior. Então, esse programa, quando a gente soma, ele é de custo baixo e de alta legitimidade política, porque o trabalho incorporado no bem, pode ser uma oficina de trabalho, uma lavanderia comunitária, é propriedade de quem construiu, que é a comunidade. Então, não há nenhuma mais-valia social nesse caso. Bom, outro ponto importante, um estudo da Fundação João Pinheiro, feito na época da gestão Israel Vargas, na minha diretoria, mostrou que a migração para a metrópole é feita por estágio. O pequeno produtor lá do Vale de Jequitinhonha, que não encontra infraestrutura, oportunidade de emprego, comercialização, ele migra para o centro intermediário mais próximo. Pode ser Valadares, Flotone ou Montes Claros, depende da posição geográfica. Nesse centro intermediário, você não encontra oportunidade de emprego, se é uma cidade estagnada, ele vem para a metrópole. Se está no sul de Minas, vai para São Paulo, se está no noroeste de Minas, vai para Brasília, ou se não, nessa área central, vem para Belo Horizonte. Então, há um processo de favelização, do anel de pobreza que as grandes cidades têm. Então, para o controle desses fluxos migratórios, de um lado, nós fortalecemos a cidade de porte médio, primeiro estágio da migração. Em segundo lugar, fortalecemos a base da zona rural, onde havia maior grau de pobreza. Não é só Jequitinhonha, é o Alto Rio Grande, aqui perto de São Tomé das Letras, é no Mucuri, é no Gurutuba, etc. Então foram feitos muitos projetos, tipo o Programa de Desenvolvimento Rural Integrado Gurutuba, que hoje é um grande centro produtor de frutas. Foram feitos projetos de agricultura familiar. Agora, diferentemente do que o governo vem fazendo desde a época de Fernando Henrique, a gente fazia a agricultura de baixa renda como um projeto de reforma agrária. Ele tinha 17 componentes. O primeiro é a legitimação do título de posse da terra. E depois vinha educação, saúde, crédito, semente selecionada, assistência técnica, entendeu? Até a formação de clubes de jovens. Então, era uma espécie de mini-reforma agrária que deu certo. Deu certo. Hoje, grande parte do abastecimento de alimentos aqui no Ceasa e tal vem dessas periferias rurais. Desde o fim do governo Geisel, embalado pelo controle da inflação, controle da dívida, etc., o Brasil passou a ter uma visão de curto prazo. Quer dizer, abandonou-se o planejamento de longo prazo e você só trabalha na visão de curto prazo. Controle da inflação, controle da dívida externa, da dívida interna, equilíbrio, superávit primário, etc., etc. Então, você não tem, do fim do governo Geisel até hoje, nenhum plano de longo prazo, nenhuma estratégia de longo prazo que você fala, foi concebida e implementada. Eu sou um homem de planejamento. E o governador Francelino apoiava muito essa experiência de longo prazo.
porque ele esteve muito associado ao governo Geisel e percebia a importância dessa visão de longo prazo. Muito bem. Em cada decisão que você tinha que tomar, você olhava o curto, médio e longo prazo. Por exemplo, quando o governador recebeu a notícia que o Ministério da Aeronáutica ia construir no governo Figueiredo o aeroporto de Confins, eles pediu que a equipe do Plambel, que era um órgão ligado à minha Secretaria de Planejamento, estudasse a localização. Ao estudar a localização, nós tivemos a seguinte visão estratégica. Era preciso criar um novo eixo de descentralização da área metropolitana, porque havia um congestionamento na direção Contagem-Betim. Então, foi quando foi estudada a localização em Confins, na expectativa que, em algum momento, quando houvesse recurso, fosse feito um eixo de transporte e a região metropolitana tivesse um campo novo de oportunidade de localização. Então, essa visão de longo prazo faz com que a gente tenha a possibilidade de enxergar como é que se construiu a muralha da China. Então, a grande vantagem desse período, no governo Francelino Pereira, que o que foi planejado, prometido, indicado, foi implementado. Saindo do governo, entrei para o mercado de consultoria. Passei 2 anos indo praticamente uma semana, 10 dias para Rondônia, ajudando a organizar o Estado. Lá era um território, virou o Estado. Uma empresa de consultoria de Minas ganhou a licitação do Ministério do Interior para colaborar na organização do Estado. Aí eu trabalhei lá em Rondônia. Aí me familiarizei com os problemas da Amazônia. Aí a segunda consultoria foi o Programa de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Araguaia-Tocantins, PRODIAT, como consultor da OEA. Lá eu trabalhei 2 anos. E depois o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do São Francisco. Depois tive várias consultorias assim, isoladas, com o Banco Mundial, com o BID, com a OEA, com a Cooperação Técnica Alemã, etc. De 83 a 92, quando eu recebi um telefonema do presidente Itamar, pedindo que eu fosse a Brasília. O presidente Itamar assumiu a presidência num momento muito difícil. A saída do Collor, o impeachment do Collor e o caos inflacionário. A inflação estava 26% ao mês. E o que é mais importante, a desordem administrativa. Porque como o Collor começou uma reforma administrativa mal elaborada, mal concluída, tinha que recompor as peças da administração federal. Então, havia a questão inflacionária, a reorganização administrativa do Estado e a conquista da confiança política da população. Olha que ele entrou, houve uma pressão muito forte de São Paulo para que o ministro da Economia fosse o Zé Serra. Essa pressão levou o presidente Itamar a partir de novo o Ministério da Economia, Planejamento e Fazenda, e pegar 2 pessoas, que se chama periferia, o Gustavo Kraus, que tinha sido prefeito de Recife, para ministro da Fazenda, e Paulo Haddad para ministro do Planejamento. A reação da mídia, particularmente da mídia paulista, foi arrasadora. Nós fomos apresentados como uma dupla capial, despreparados, compadres do presidente. A origem do problema era essa. São Paulo estava perdendo o controle da área econômica do país. Bom, ele me telefonou e me convidou para o ministro do Planejamento. E deu o seguinte recado: eu tenho 2 anos de mandato e
tenho que deixar o país com a moeda forte. A inflação está corroendo a unidade nacional, a integração social do país, a integração política. Os conflitos estão se acelerando, chamados conflitos distributivos. Então, eu preciso deixar o país com a moeda forte. Essa é a minha missão. Segundo, quero reorganizar a administração federal com essa reforma mal sucedida do Collor e quero que o país volte a confiar no governo. Criamos um sistema de moeda eletrônica. Quem tinha recursos financeiros, uma renda média, põe dinheiro no fundo do banco, ele te remunerava pela correção e você não usava moeda nacional. Um pouco de troca, você mandava pagar uma conta e tal, e passava o mês na moeda eletrônica, que era corrigida e dava um ganho real. Mas isso criava uma grande injustiça que incomodava o presidente Itamar. As pessoas que conseguiam colocar o seu dinheiro nesses fundos, 25% da população brasileira, não sabia o que era inflação. Porque se a inflação batesse 1% ao dia, no fim do dia estava corrigido por 1% do seu fundo. Mas 75% da população, aqueles que ganhavam até 5 salários mínimos, viviam da mão para a boca. Então não tinha como aplicar, não tinha como depositar, e entre o dia que começava a trabalhar e o dia que recebia o salário, a inflação engolia o poder de compra. Então havia uma distribuição de renda perversa. Quem pagava o imposto inflacionário eram os pobres. Isso incomodava o presidente. Ele falou assim, eu não posso deixar o país sem o fim da inflação. Então, como esse trabalho que eu estava fazendo era lento, o presidente se impacientava. Paulo, eu preciso de resultados. Eu estava no Ministério da Fazenda, eu fiquei no Ministério da Fazenda praticamente 70, 80 dias. Sabe? E ele se impacientava, a mídia também cobrando resultados imediatos. Eu tinha um compromisso com a população, em nome dele, de não fazer congelamento de preço, não fazer confisco, não procurar nenhuma solução de quebra de contratos. Dentro do próprio Palácio havia um grupo de assessores do presidente que gostaria de soluções mais rápidas. Então, essa impaciência do presidente, que é legítimo, e um pouco o temperamento dele mais forte, criaram uma incompatibilidade entre o presidente e eu. E eu vi que ele já não estava confiando mais no meu trabalho, não me dava mais tempo para fazer uma solução menos heterodoxa ou mais criativa, porque, na verdade, faltava o RV na minha peça do programa de estabilização. Ele criou uma situação de impasse, eu pedi demissão. E, nesse momento, houve uma montagem por esse grupo interno do Palácio, de notícias falsas, que eu queria fazer um congelamento, uma solução heterodoxa, que sentiu um pouco para me desmoralizar. Eu tive o apoio da mídia, de várias pessoas, de vários jornais, vários entendimentos, mas, de modo geral, nesses momentos críticos, prevalecem os interesses menores. Faltava o salto da URV. Nós não iríamos usar o câmbio por muito tempo. A nossa proposta é ancorar a moeda na política cambial, a hora que a moeda estivesse forte, desatrelar da política cambial, deixar o câmbio flutuar, mesmo que viesse uma inflação corretiva, para não dar o desastre que houve no final do governo Fernando Henrique. Quando eu entrei no Ministério da Fazenda, nós estávamos fechando o acordo da dívida externa, ou seja, alongando o prazo, diminuindo as taxas, etc. O negociador em nome do Ministério era o Pedro Malan. E antes de eu sair, eu deixei aprovado o texto no Senado e no Congresso da renegociação da dívida externa. Isso é uma coisa que eu considero muito positiva. Outra coisa que eu considero positiva é no Ministério da Fazenda ter feito o acordo da indústria automotiva, que viabilizou muitos investimentos e a modernização do setor no país. Também eu fiz várias portarias isentando de tarifas de importação produtos
que estavam super protegidos e a indústria nacional acomodada. Quando a gente aceita trabalhar com um dirigente máximo do Estado ou do país, a gente tem que estar preparado que o poder está com ele, não com você. Você pode informá-lo para ele decidir, mas quem decide é ele. E o presidente Itamar, como eu disse, era uma pessoa obsessiva. E ele não queria deixar o mandato dele, que era de 2 anos, com a inflação, uma superinflação, inflação acelerada. É bom lembrar, antes do presidente Itamar, houve 12 tentativas de insucesso para debelar a inflação. Algumas famosas, como o Plano Cruzado, o Plano Bresser, o Plano Verão, o plano do Collor, tá certo? Da Zélia Cardoso de Mello, mas quem de fato deixou o país com a moeda estável é o presidente Itamar, tendo o ministro Fernando Henrique na Fazenda como espécie de arquiteto da parte da tecnologia, da expertise técnica do plano, junto com esses economistas da PUC. Bom, eu diria o seguinte, resumindo, o Brasil deve muito ao presidente Itamar. Ele deve a estabilidade monetária, a decisão política do presidente em arriscar. O Plano Real deu certo, em primeiro lugar, porque quando nós entramos, nós abolimos qualquer heterodoxia. Congelamento, tabelamento, tablita, confisco do tipo do Collor, ou qualquer quebra de contrato. Isso foi meu trabalho. Segundo, colocamos em ordem o orçamento, as finanças, e preparamos as bases de algumas reformas, inclusive a tributária. Terceiro, o fator central, a pedra angular, a determinação política do presidente Itamar. Quarto, a coordenação talentosa do ministro Fernando Henrique, de uma equipe igualmente talentosa. Primeiro, acabar com a inflação inercial, aquela inflação que todo mundo vai indexando. Então, a inflação de ontem está na inflação de hoje, a inflação de hoje está na inflação de amanhã. Foi a pedra angular, foi o RV. E segundo, medidas fiscais e monetárias extremamente rígidas. Terceiro, a abertura da economia, que o presidente Itamar começou com o Collor e o presidente Itamar consolidou com o Acordo de Ouro Preto do Mercosul. Quando você termina uma grande inflação, você incorpora no mercado consumidor, com o fim do imposto inflacionário, uma massa salarial com alto poder de compra. Então foram 5 milhões de famílias que começaram a comprar alimentos, remédios, roupas, sapatos, etc. E como as tarifas alfandegárias estavam baixas, a importação cuidou de evitar uma nova explosão inflacionária. Foi o que aconteceu no cruzado do plano do Sarney. A economia era fechada, a inflação abaixou, o Funaro continuou mantendo a economia fechada, houve uma explosão de demanda, aí você teve que catar boi no pasto. O primeiro mandato foi muito talentoso. Ao fazer as privatizações da área de telecomunicação, da Vale, da siderurgia, do setor petroquímico, etc., ele criou uma expansão de oferta, um volume de investimento fabuloso. Essa democratização da telecomunicação, essa expansão da indústria siderúrgica, da mineração, da petroquímica, etc., foram extremamente importantes, que o Estado estava quebrado, A responsabilidade social, que foi criada graças, inclusive, aos programas de comunidade solidária da primeira-dama, a nossa saudosa Dona Ruth, e o programa, os trabalhos de reequacionamento da dívida dos estados e a responsabilidade fiscal. O segundo mandato foi desastroso. Ele levou o choque da crise cambial e ficou extremamente conservador nas suas propostas. Tanto é que ele saiu do governo com um nível de imagem muito negativo. Eu sou favorável ao processo de privatização.
ele constituiu um grande avanço para a economia brasileira. O Estado brasileiro estava quebrado, ele não tinha dinheiro para investir na Sesita, na Uzi Minas, na Eletrobras, na Petrobras, não tinha dinheiro. E aquele processo está muito politizado. Agora nós temos que segurar as privatizações. A Petrobras tem que ser sob controle estatal, Banco do Brasil, a Caixa, e esses setores têm que procurar fazer o máximo de parcerias possíveis. Acho, por outro lado, a gente tem que avançar nas privatizações da infraestrutura. As experiências que a gente está observando são boas, em estradas, em energia, em saneamento. Temos que avançar essas privatizações. Com a abertura econômica, o Brasil hoje está exportando 16 bilhões de dólares por mês. Antes da abertura, ele exportava 13 bilhões de dólares por ano. Então, quer dizer, nós somos hoje um grande exportador. Exportamos aviões, carros, exportamos minérios, alimentos, exportamos papel, celulose, aço, estruturas metálicas. Estamos entrando fortemente no mercado terceiro mundo. Então, isso tudo deu uma nova dimensão para o país. Eu acho que o nosso problema não é mais dívida externa. Foi uma boa decisão da gente renegociar a dívida externa no governo Itamar e esticar os prazos para ter folga para esperar um ciclo de expansão pós-abertura que deu esse resultado espetacular na balança comercial. Eu acho que tem 3 palavras-chave hoje para a gente discutir os problemas do Brasil. Os problemas do Brasil são de pobreza, que pode estar em regiões ou pode estar nos anéis das áreas metropolitanas, cidade porte média, aglomerados urbanos, desigualdades sociais ou assimetrias sociais, a ausência de planejamento de longo prazo, uma política industrial, uma política agrícola, uma política de energia, modernização institucional, reforma tributária, reforma do Estado, etc. Então tem uma agenda aí que não é novidade para o cidadão comum. Mas eu acho que tem 3 palavras-chave para a gente trabalhar essa agenda. Sustentabilidade ambiental, endogenia e participação. Ou seja, a gente tem que ter uma visão que o desenvolvimento é, simultaneamente, crescimento econômico competitivo globalmente sustentado, não esses ciclos de curto prazo, de sobe e desce da economia brasileira desde 1979. Nós estamos de ciclos longos de crescimento. 2, equidade social. O Brasil não conseguiu até hoje equacionar os problemas das desigualdades sociais que ele traz desde a abolição da escravidão. Não conseguiu. Quer dizer, há períodos em que há melhoria na distribuição de renda, como no governo Lula, com as políticas sociais compensatórias, mas pode ser que isso não seja sustentável, pode ser que a nova inflação engula parte desses ganhos dos pobres. E terceiro lugar, endogenia. Endogenia significa que toda vez que uma sociedade local, regional, tiver um problema para resolver de pobreza, desemprego, êxodo dos jovens, ou de potencialidade para mobilizar, ela parte da organização interna, da mobilização social e política, no ambiente de inconformismo, com diagnóstico participativo, construindo uma agenda, um plano e a implementação. Ninguém resolve os problemas de ninguém se não houver inconformismo e mobilização.